Esse vídeo aqui vai falar com muita gente, hein? Pastor Thiago Brunet, como sair das dívidas e conquistar a prosperidade. Bora pro vídeo. É a maior ladra de energia espiritual e emocional do ser humano. Todo mundo ligando, Verdade. processo. Tomamos não sei quantos mil processos que eu tinha que ir. Nos processos eu ia tremendo assim, porque emocionalmente você fica destruído. Aí sentei com um cara, que hoje é muito meu amigo, mas na época me ameaçou de morte. Ele falava assim, o Mossad vai te acertar de longe, você não vai nem ver. É treta, hein? Realmente a dívida é complicado. Por exemplo, no seu caso, Bruno, como é que foi isso, cara? Você já teve quebrado durante um tempo, né? Já muito quebrado. Eu venho de uma família que lutou muito pra gente estudar, então meu pai priorizou muito isso, mas ao mesmo tempo eles não tinham nenhum tipo de preparação financeira. Cara, essa é a realidade de muitas famílias, infelizmente. Eu lembro que a gente só comia pizza ou alguma coisa mais assim especial, um McDonald's, no dia 1, que era o dia que caía o salário do meu pai. Então, o grande problema da minha vida financeira começou com a falta de educação, a falta de modelagem positiva. Eu comecei a achar normal que era, vai ali, pega 50 reais com o teu tio, pega 100 reais com a tua avó. Eu comecei a achar que era normal. Você, tomar, eu vou ali pedir dinheiro pros outros. As coisas foram piorando quando eu percebi que a vida era... Quando eu comecei a ir pra rua trabalhar, já adolescente pra jovenzinho, comecei a perceber que a vida era muito difícil, porque eu ganhava 450 reais e tinha que viver com aquilo. Uma coisa boa, Bruno, é que eu nunca tive medo de trabalhar e nem medo das oportunidades. Então, eu queria trabalhar com música, eu procurei o melhor estúdio de gravação da época, eu morava no Rio de Janeiro, e falei assim, eu queria trabalhar pra vocês de graça, eu tinha 15 anos. Então, eu fiquei dos 15 aos 17 trabalhando sem remuneração, enrolando o cabo no estúdio, mas aprendi a operar a mesa de som, a montar as coisas, a tocar instrumentos. Com 17 anos, eu já estava gravando CDs. Você foi pago Legal, em conhecimento desse período. Exatamente. Então, Legal. com 17, 18 anos, eu comecei a ganhar mais. 18 para 19, eu comecei a ganhar mais. Só que o dinheiro ia embora no mesmo dia, porque era um modelo muito forte da minha família. Tava repetindo o comportamento dos seus Repetia pais. comportamento assim, absurdamente, entendeu? Então, eu comecei a ter dificuldades maiores. Mas eu percebi uma coisa nesse tempo, que eu não gostava de trabalhar pra ninguém. Eu falei assim, cara, é muito ruim trabalhar pros outros, porque quando eu conheci Janine, minha esposa, eu ainda trabalhava com música, só que a vida de música era muito instável, né? Tinha mês que eu ganhava 3 mil, tinha mês que eu ganhava 300 reais. E Cara, músico no Brasil é só Jesus na causa mesmo, tem mais jeito. do que isso, eu sempre fui um cara ambicioso no sentido de, cara, eu quero ser o melhor ou maior nisso aqui. Aí com 19 para 20 anos eu percebi o seguinte, cara, eu não vou ser o melhor músico, tinha muita gente melhor do que eu não vou ser o melhor técnico de gravação, não dá, mesmo que o estúdio das melhores, não dá, tem muita gente melhor, tem muita gente mais preparada. E segunda coisa, eu admirava muito alguns músicos que eram os melhores do Brasil. Eu lembro que eu fui gravar uma vez os músicos do Djavan como técnico de gravação, né, ali no estúdio, e aí, cara, tava lá os maiores, eram os maiores do Brasil, caras assim, muito famosos, qualquer músico conhecia. E eu fui vendo os músicos chegando assim, de Fiat Uno toda arrebentada, os caras brigando pra dividir uma pizza, cara, 20 reais, 5 de cada um, senão não dá. Eu falei assim, cara, eu não vou ser o maior. E se for, Eu não esse vou é meu ganhar teto. muito dinheiro. Esse é até aí que eu vou. Ali eu decidi que eu queria ser alguém na vida. Eu falei, não, cara, eu tenho que partir pra ser grande, eu quero ser grande. Eu sempre pensei, essa questão de você modelar pensamento, as pessoas acham que é clichê, mas é pura verdade. E eu fui pra vendas. Modelar pensamento nada mais é do que você pensar, não seria pensar, mas na verdade é você pensar naquilo que você quer amanhã. É você ter fé, é você acreditar, né? Inclusive em Provérbios fala justamente isso também. Meu pai me chamou para trabalhar na época com empréstimo, aquele negócio de empréstimo de banco BMG, não sei o que, para militares, porque ele era militar, ele começou a fazer uma renda extra com isso, falou, Thiago, vamos trabalhar. Eu ficava no centro do Rio de Janeiro distribuindo os panfletinhos e levando pro escritório do meu pai para ele fechar o contrato. Só que era muito desgastante para mim, eu tinha que botar terno e gravata, ficar no calor do Rio de Janeiro distribuindo, não sei o que, encontrava um monte de amigos, falava assim, caramba, o Thiago tá panfletando ali, fala panfletador! E aí eu falei, pô, isso não é para mim, eu tenho que achar outra coisa. Aí eu gostava muito de viagem, consegui entrar como vendedor freelancer numa agência de viagens e, cara, comecei a arrebentar de vender. E ali eu comecei a me apaixonar por venda, me apaixonar por viagens. E aí quando eu falei, liguei pra Janine e falei, vamos casar. Tô rico, tava ganhando 3 mil reais. Tô rico! Aí marcamos o casamento. E aí o que aconteceu? 10 dias antes, cara, eu recebi uma ligação. Eu fui trabalhar normalmente, não deixaram eu entrar na sala. Assim, cara, toma aqui tuas coisas, vai embora. E me mandaram embora com uma mão na frente e outra atrás. E eu casei desempregado. Eu lembro da vergonha de casar desempregado. Eu falei, cara, o que meu sogro vai achar de mim? O que as pessoas vão falar de mim? Eu desempregado. E naquele dia eu percebi que quando eu sou empregado de alguém, meu destino tá na mão dessa pessoa.
Naquele dia eu fiz uma declaração: eu nunca mais vou trabalhar para ninguém. Eu vou ser dono do meu próprio negócio. E realmente eu casei 15 de junho. Em setembro eu comecei a minha agência de turismo, nos fundos da minha casa. E isso em 2005. Em 2006 a gente penou muito, a agência não estava dando muito certo, mas eu pagava as contas. 2007 a empresa começou a crescer. A gente começou a prosperar. 2008 a gente começou a ganhar muito dinheiro. 2009 a gente explodiu. Bum, viramos a terceira maior empresa do país no segmento. 2009, Nossa. 2010, 2011 a gente ficou na liderança. E aí quando chegou de 2013 para 2014, aí eu comecei a gastar a bel prazer. Tipo assim, eu ligava pro financeiro e falava assim: cara, quanto é que tem na conta aí? Eu não perguntava quanto tem meu, quanto tem na conta. Eu quebrei basicamente porque eu era burro financeiramente, orgulhoso, não tinha experiência, achava que tinha, e principalmente porque eu misturei PJ com PF. Sim. Cara, essa parada de educação financeira é muito importante hoje. Não sei como é que estão as escolas, se as escolas abriram os olhos, se vão abrir os olhos para isso. Mas pelo menos na minha época não tinha nada disso. Então, tudo que o Thiago falou aqui, a gente é próximo da idade, tudo que ele falou, eu também passei por algum momento, entendeu? Então, tipo, de não ter essa referência, de não ter isso na escola, de não aprender nada sobre finanças. Então tudo que a gente aprendeu foi meio que na raça. Foi meio que na raça e depois chegou a internet ajudou também. Mas essa cultura de você, desde berço, colocar na cabeça da criança: olha, você tem que abrir seu negócio, você tem que ser... Isso não tem. De você poupar, de você de repente aplicar em ações, de você usar o dinheiro de maneira inteligente. Isso é muito importante também. Então eu queria deixar a empresa pobre, portanto que eu fosse rico. E aí eu fiz uma viagem para Nova York com a Janine e recebi uma ligação de lá, falando o seguinte: olha, volta porque a empresa quebrou, tá de cabeça para baixo. Mas o que aconteceu foi que o mercado virou de um dia para o outro. A gente recebeu muitos grupos, 87 grupos, a gente recebeu no dólar de 1,80. O mercado virou para 3 e pouco, era dia de pagar fornecedor. Então, tipo assim, eu tinha 3 milhões de caixa, mas estava devendo 9. Eu quebrei em 2 milhões e meio de dólares, né? 2 milhões e meio de dólares? 2 milhões e meio de dólares que eu paguei em 9 meses, vou explicar como. Aí o que aconteceu? Na mesma época que o dólar disparou e a gente ficou devendo 3 vezes mais aos fornecedores, Israel entrou em guerra com a Palestina e fechou as fronteiras. O que aconteceu? Os 87 grupos pediram reembolso. Agora não tinha dinheiro pro fornecedor e não tinha dinheiro para devolver. Porque eu falei: cara, não tem como sair da situação. Foi de todos os lados. E aí o que aconteceu? Automaticamente todo mundo saiu de perto de mim. Cara, todo mundo começou a pedir, os funcionários começaram a dar baixa. Tchau, tchau, tchau. A dívida é a maior ladra de energia espiritual e emocional do ser humano, né? Um pai de família tem que odiar dívida, senão ele vai trazer falta de energia emocional e espiritual para dentro da sua casa e é terrível. A dívida financeira, ela complica muito a vida familiar, a vida emocional, e para quem acredita em vida espiritual, a vida espiritual enfraquece muito. Então eu me vim de um dia pro outro quebrado. Aí o que eu fiz? Não tinha mentor. Aí o que eu pensei? Vou limpar meu nome. O pessoal começou a falar mal de mim, todo mundo ligando, processo, tomamos não sei quantos mil processos que eu tinha que ir. Nos processos eu ia tremendo assim, porque emocionalmente você fica destruído. No meio disso, eu fiz uma besteira. Qual foi a besteira que eu fiz? Não tinha mentores, eu tinha patrimônio. Eu queimei meu patrimônio de uma semana para outra, vendendo a 50%, 60% do que valia para pegar o dinheiro rápido. Então eu tinha apartamento na Barra da Tijuca, tinha meus carros, tinha terrenos, peguei tudo. Em uma semana eu vendi todo o meu patrimônio com o ideal de vou limpar meu nome. Aqui é o fundo do poço, aqui eu vou entrar em depressão, aqui eu vou passar por ameaças, aqui eu vou tomar decisões sérias na vida. Esse aqui é o fundo do poço. Quando eu quebrei, comecei a ser processado e vendi todo o meu patrimônio, eu fui morar numa casa assim vergonhosa de aluguel, vergonhosa mesmo, uma entrada assim de uma comunidade. Na época eu só tinha 2 filhos, a gente passou por muita vergonha, muita humilhação, a gente foi muito caluniado, muita gente inventava a história da gente, o ataque emocional era muito forte, muita gente que tentou me destruir no nível máximo, pensa um nível hard assim de destruição. Hoje bate na minha escola e fala assim: rapaz, sempre acreditei em você, cara, tamo junto. As pessoas ficaram 2 anos tentando me destruir, viram que eu já tava peso morto e veio pra me destruir de vez. Cara, doideira, hein? Testemunho doido aí do pastor Thiago Brunet. Me cerquei de 2, 3 pessoas que me ajudaram muito. É muito importante quando você está endividado, você ter suporte emocional. Eu fiquei um tempo em estado de choque em casa. Nesse tempo eu aumentei muito a minha fé. Eu tive um insight em uma das minhas orações, porque tem uma passagem bíblica que Moisés fala assim: não tem mais jeito. E aí Deus fala para Moisés: o que você tem na mão? Eu falo: eu tenho um cajado, então usa o cajado. E aí eu falei isso para Janine, minha esposa. Falei: o que a gente tem na mão? Ela falou: Thiago, a única coisa que você tem é o diploma do mestrado. Eu tinha feito, na época que eu estava no auge lá da empresa, um mestrado nos Estados Unidos em Business e Coaching, mas mestrado na universidade, 1 ano e meio nos Estados Unidos e tal. Eu tinha esse diploma.
Falei, quer saber? Eu vou começar a dar aula disso. Eu sempre falei bem em público, justamente por causa da igreja, que geralmente você tem muito acesso a isso, né? A tocar Verdade. em público, a falar em público. É interessante que a igreja também te dá isso, né? Algumas igrejas são mais voltadas para música, outros mais voltados para o estudo, outros para a palavra. E se você está envolvido na comunidade, na igreja, você aprende tudo isso. Você aprende tudo isso. E aí eu montei um curso totalmente quebrado. Eu tinha 580 amigos no Facebook. E falei, ó, curso com o Thiago Brunet. Eu te ensino o que você tem que fazer para não quebrar na vida. Como suportar emocionalmente as pressões. Tudo que eu estava passando eu botei ali. Só o que eu posso realmente oferecer pro cara. Aí eu botava lá embaixo, mestre em coaching pela Florida University e tal. Nunca tinha praticado isso na vida, mas era o diploma que eu tinha. E aí eu comecei a anunciar no Facebook e 12 ou 13 pessoas acreditaram e foram. E tipo, tinha muita gente boa, foi um diretor de Petrobras. Eu usei o nome coach na época que estava na novidade. A gente alugou uma salinha para dar esse curso ali no Cita América e a gente ia dirigindo com o carrinho todo ferrado que a gente já tinha desfeito de todo o patrimônio. Janine armava o café e eu ficava de terno e gravata dentro para passar credibilidade esperando os alunos. Foram 3 dias dando aula, eu nunca tinha dado aula na vida, dando aula de 8 da manhã às 8 da noite. Eu estava em estado de choque, eu chegava em casa em estado de choque. Quando acabou o curso, eu falei, Janine, e aí, sobrou algum dinheiro que a gente ia pagar a apostila? Não sei o quê. Ela fez todas as contas e falou, Thiago, pagamos todo mundo, todos os fornecedores e sobrou 20 mil reais. Eu falei, 20 mil reais? Eu falei, é muito dinheiro. Ele descobriu o nosso negócio. Eu amo fazer isso, eu sei fazer isso e dar dinheiro. Aí nessa época eu procurei o Dr. Augusto Cury, que eu já tinha te conhecido na época da agência, que eu levei ele para Israel. Falei, doutor, tô pensando em escrever um livro sobre desenvolvimento pessoal, o senhor sabe minha situação, ele sabia que eu estava quebrado. E eu preciso de ajuda, ele me ajudou. E aí eu escrevi o livro Rumo ao Lugar Desejado. Eu vendi 52 mil livros do Rumo ao Lugar Desejado a R$40 debaixo do braço. Ia de lugar em lugar, de casa em casa, de igreja em igreja, de empresa em empresa. Eu e Janine, minha esposa, não vendendo esse livro. A gente vendeu 42 mil livros. É luta, hein? Luta! Então, foi uma revolução financeira pra gente. E contando essa história, que tinha, quebrou. Exatamente. E eu falava, tô saindo disso e você ainda tá me ajudando. Total. Comecei a dar palestras em comunidade carente. Você ainda tinha dívida nessa época? A maior dívida que eu tinha era com uma rede de hotéis em Israel. Era tipo $400 mil. Era a maior dívida que eu tinha. Eu peguei um avião aqui. Primeiro dinheirinho que entrou, com isso eu comprei uma passageira e fui pra Tel Aviv. Aí sentei com um cara, que hoje é muito meu amigo, mas na época me ameaçou de morte. Ele falava assim, o Mossad vai te acertar de longe, você não vai nem ver, vai parecer um acidente. Ele me ameaçava assim. E aí eu procurei ele e falei o seguinte, cara, olha só, eu não vou ter como te pagar. Não tem como, não existe a possibilidade. E eu vim aqui, eu peguei em Israel, peguei um avião, vim para Israel, vou embora hoje mesmo pro Brasil, só para te dizer que eu tenho um compromisso contigo, a minha palavra tá dada. Ele, mas como é que você vai pagar isso? Eu falei, não tem como pagar, não sei como pagar. E aí ele fez uma coisa que virou meu jogo. Ele falou, então você vai assinar uma confissão de dívida. Que o acordo era de boca, esse dinheiro eu devia de boca. Eu falei, tá bom. Ele pegou uma confissão de dívida e me fez assinar. Aí quando eu assinei, ele pegou a confissão de dívida e falou assim, cara, você veio aqui só pra isso? Eu falei, cara, só pra isso, eu vou voltar pro Ben Gurion agora, que era o aeroporto. Ele rasgou a confissão de dívida e falou, vamos fazer o seguinte, a dívida tá perdoada. Mas se um dia você se levantar, a gente vai fazer negócio junto e você vai me pagar isso. Legal. Então só nos últimos 2 anos que eu levei grupos pra lá, eu dei mais de 1 milhão pra ele de lucro, fora os 400 que eu já tinha pago. Porque eu tava dando curso, comecei a ser convidado para fazer palestras. Aí nas palestras eu vendi os livros. Aí tinha dia que eu voltava para cá e falei assim, Janine, te levantou tantos mil. Ela falou, então é só escalar agora, é só a gente começar a fazer várias vezes com pessoas diferentes. E o Instituto Destiny, que começou nesse dia, nesse curso, hoje ele é avaliado e foi vendido por 126 milhões de reais, quase 5 anos depois. A gente vendeu uma parte do Instituto só, eu continuo sendo majoritário, mas a gente vendeu uma parte do Instituto. Então você tem que começar, porque você não sabe de onde vai vir a virada do jogo. Ó, dica aí, ó. Você tem que começar. E eu sempre fui um cara, procurei todo mundo, muita gente perdoou a dívida, muita gente não perdoou, mas facilitou. Eu fui ridicularizado na internet quando eu falei que essas criptomoedas iam subir muito. Por uns 9 meses, todo o dinheiro que a gente ganhava, eu lembro disso, assim, ó. Porque eu sempre fui muito bom de ganhar dinheiro. Então eu ia pra rua, aí eu voltava com 50 mil reais naquele mês. Vendi livro, fiz palestra, não sei o quê, a gente pegava 49 mil. Ligava pra credor e falava, ó, tenho 9 mil pra acertar, tenho 5 mil, tenho 40, tenho... E R$1.000 a gente comia e a gente ficou muito tempo comendo miojo. Um dia eu vou até escrever um livro chamado Um Miojo para Dois. Eu passei por situações extremas também. Um miojo para dois, cara.
O que deve ter gente comendo miojo hoje ainda. A gente não vamos tocar no dinheiro enquanto a gente não pagar a dívida. A gente levou muito a sério. Então a gente não passeava, não ia no cinema, não comprava nada. Tipo, mas tem 20 reais aqui. Chegou uma época que eu lembro que a gente tinha uma gaveta com dinheiro. Ela falou, vamos no cinema. A gente tinha muita bolinha de dinheiro, que era dos cursos. Eu falei, não vamos, é tudo pra dívida. E a gente pagou muito rápido a dívida. E aí, cara, com essa experiência, porque como eu aprendi a dar palestra e fazer curso no pior momento da minha vida, eu aprendi muito rápido. Porque o teu estado emocional acelera muito o aprendizado, né? Então eu virei, assim, mestre no assunto muito rápido. Então, isso foi em 2014, 2015, 2016 eu comecei a construir o nome do Instituto, meu nome. 2017 a gente deu a primeira explosão, assim. Foi o meu primeiro vídeo que viralizou. Aí eu comecei uma conferência anual, chamada Conferência Destino, e pronto. Aí a gente começou a acontecer, as coisas começaram a melhorar. Primeiro, controle suas emoções, porque quem não governa suas emoções não consegue governar mais nada, inclusive sua vida financeira. Emoções, controle suas emoções, vamos lá. Hoje a gente tem prosperado de uma forma exponencial e eu tenho as emoções no lugar da mesma forma que se eu não tivesse o dinheiro. Então eu não compro nada por empolgação. Isso mudou de lá de trás? Mudou completamente. Não compro nada sem pedir conselho, sem calcular, sem saber por que eu estou comprando isso. Eu preciso disso ou eu quero? Porque criança compra o que quer, adulto compra o que precisa, né? O adulto... Criança compra o que quer, adulto compra o que precisa. Anota isso aí e põe no Twitter lá e marca a gente. Emocionalmente falando, Sim, né? Ele consegue ter a maturidade para falar, cara, eu quero, mas não preciso. Entendeu? Verdade. O maior conselho é governar suas emoções. Segundo, é você começar, quando está quebrado, é inserir-se em ambientes que vão te ensinar a decolar dali. Inserir em ambiente que vão te decolar dali. Ou seja, controlar as emoções e inserir nesses ambientes. Lembro que aí eu comecei a ir em lugares, comecei a estudar, nunca tinha estudado sobre empreendedorismo e era empresário, que loucura. Aí eu comecei um monte de palestras de empreendedor, comecei um monte de coisa ligada a isso, comecei a ler muito livro, eu li muito livro nessa época. Legal. Que eu estava quebrado, porque eu falei, nunca mais vou passar por isso. E por último, tá determinado a nunca mais voltar pra lama. Tá? Emoções, ambiente, está determinado a nunca mais voltar para lá. Determinado a mudar de vida. Tá determinado a fazer tudo que você tem que fazer. Não ter medo de trabalho. É sempre ser cauteloso com as amizades, mas quando perceber que a conexão é certa, investe ali, porque pode abrir uma porta boa para você de negócios. E acima de tudo, que funcionou para mim, foi a fé. Eu sempre acreditei que não era o meu fim. Assim, uma hora Deus dá uma reviravolta na minha vida, né? Eu acredito muito que Deus tem um controle do nosso futuro. Então, eu crio meu destino com as minhas decisões, mas confiando completamente no Deus que escreveu cada dia. E isso me tirou da lama muito rápido, me amadureceu muito rápido, e hoje eu ensino pessoas, através do Clube de Inteligência, das nossas redes sociais aí, eu ensino pessoas a não passarem pelo que eu passei, emocionalmente e financeiramente. É isso aí. Tá aí o conselho do pastor Tiago Brunet, como sair das dívidas e conquistar a prosperidade. É um testemunho forte, tremendo, mas que a gente tira algumas lições preciosas dali, né? Como as 3 que ele falou, mais pro finalzinho. Então é controlar as emoções, não comprar por impulso, e uma frase legal que ele falou, que crianças compram o que quer, adultos compram o que precisa. O segundo ponto é você inserir em ambientes que te impulsionem, que te joguem para cima. E o terceiro ponto é acreditar, ter fé e saber principalmente que Deus sabe de todas as coisas e Ele tem o melhor, cara. Eu acho que isso que é importante. É ter a certeza que Deus tem o melhor para mim e o melhor para você. Bom, se você chegou aqui por acaso, está caindo de paraquedas nesse vídeo, já sabe, né? Já dá um like, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, para não perder os próximos conteúdos. E até mais, e que Deus te abençoe aí, se você está endividado ou não. Somos carentes da graça, misericórdia e das bênçãos de Deus. Tamo junto.